Você tem um bom conteúdo, você fala bem, você usa estruturas, métodos validados realmente de criação de conteúdo, mas mesmo assim você fala com ninguém, você fala com ar, ninguém engaja, ninguém comenta, ninguém curte. Por quê? Isso pode ter um motivo, que é o seguinte, a clareza. Às vezes você fala de assuntos do seu nicho, porque você tem que falar de assuntos do seu nicho. Só que você fala de forma que só pessoas do seu nicho entendam. Então você fala usando jargões, você fala usando coisas técnicas do seu nicho, sendo que às vezes o seu público-alvo, às vezes seu possível comprador, às vezes seu possível seguidor não entende aquelas palavras técnicas, aqueles jargões, entendeu? Então, basicamente, falta clareza. Às vezes você tem um bom assunto, só que você tem que moldar ele de forma melhor, você tem que explicar ele de forma mais simples, mais clara, mais direta. Então, por exemplo, quando você entrou nesse vídeo aqui, você veio pensando: "O que que eu tô errando? O que que eu tô errando que pode estar afetando no meu conteúdo?". E eu tô te mostrando, pode ser a clareza. Você percebeu que eu já comecei o vídeo sendo direto, objetivo, claro, já mostrando o que é? Por quê? Imagina a pessoa, eh, entra nesse vídeo e eu já sei que a maioria não fica até o fim, é normal isso, é uma média, sempre a retenção começa mais alta e vai caindo. Imagina eu entro nesse vídeo e eu começo a falar, sabe, eu te prometi uma coisa e eu começo a falar de outra. Você fala: "Eu não entendi nada". Então você sai do vídeo. Você achou ele desinteressante. Não é que o conteúdo era ruim, às vezes ele não foi claro, objetivo o suficiente. E a mesma coisa num vídeo curto, isso serve na verdade para qualquer rede social, mas por exemplo, num vídeo curto, se você tem um gancho falando sobre culinária, isso é um exemplo mais direto mesmo, mais grotesco assim, não é exatamente isso, mas falando de culinária e finaliza falando de finanças, a pessoa que viu o gancho de culinária, acha que é um vídeo de culinária e no meio você troca pra finanças. A pessoa sai e não curte. Porque ela ela falou tipo assim: "Eu entrei querendo aprender algo de culinária e saí sem aprender nada de culinária". Então é uma quebra de expectativa, assim, eu esperava isso e aconteceu isso. Claro que não a quebra de expectativa de: "Pô, trocamos o cenário, trocamos o jeito de falar", beleza, não, tô falando quebra de expectativa ruim, né, tipo, a pessoa achou que era uma coisa e no final era outra, então é basicamente isso que você não pode deixar acontecer no seu conteúdo. Então quando você promete algo no início, quando você promete algo no título, fale disso no vídeo. E: "Ah, mas eu expliquei disso no fim do vídeo". Nem todo mundo chega no fim do vídeo, muitas pessoas, só vão até o meio. Então você tem que pensar nisso. Você prometeu uma coisa, você já começa falando dela que nem eu fiz aqui. Por exemplo, eu já comecei falando qual era o problema, a clareza. Então, deixa eu te dar um exemplo, às vezes você tá ali falando em jargões técnicos, então você é do nicho financeiro, você começa a falar de CDI, só que nem todo mundo entende o que é CDI. E aí você começa a falar só com pessoas do nicho, mas imagina se você começa um vídeo seguinte: invista em CDI. A pessoa que tá fora do nicho, ela pode falar: "Tá, isso não é interessante porque eu não conheço". Isso é uma coisa meio psicológica, as pessoas não, muitas vezes é mais difícil delas se interessarem por coisas assim, CDI, por exemplo, é uma coisa muito abstrata, entendeu? Pra quem não é da área. Então, por exemplo, a mesma coisa na criação de conteúdo, se eu começo já falando aqui, eh, você tem que definir seu ICP. Nem todo mundo sabe o que é ICP, entendeu? Eu tenho que ser mais simples, claro, direto. E é isso que eu vim falar, esse é um principal problema que eu vejo de vários criadores, vários empresários aí, que têm uma história muito forte, que tem um conteúdo muito bom, assim, eles realmente têm sabedoria, eles realmente sabem do que estão falando, eles realmente usam métodos validados, mas eles não são claros. E hoje na comunicação, não só hoje, desde lá dos jornais, enfim, TV, qualquer era da comunicação, um dos princípios é clareza. Isso você não pode esquecer, você tem que ser claro no início, meio e fim da sua comunicação. Isso é uma das coisas principais. Porque se você não é claro, você gera dúvida, e dúvida não faz ninguém fechar compra, não faz ninguém te seguir,
porque dúvida é o oposto de confiança, e quando alguém te segue é meio que ela confia em você, quando ela compra de você, ela confia em você, então você tem que gerar confiança e não dúvidas. Então clareza é um dos princípios universais da comunicação, que eu vejo muita gente esquecendo. Uma coisa que eu também gosto de falar, que assim, a gente às vezes tem um contexto. Eu sei disso, eu sei o que é ICP. Eu sei eu sei sobre marketing, eu sei sobre comunicação. E aí eu penso em mim, e começo a falar nesses jargões, mas é até meio egoísta, mas não mal intencionado, mas é um pouco egoísta, a gente pensa na gente, enquanto a gente devia estar pensando no público que vai ver o nosso vídeo, entendeu? Então quando a gente começa a pensar: "Ah, eu sei disso", nem todo mundo sabe. Às vezes o óbvio pra você não é o óbvio para o outro, e é basicamente isso. Porque pra ele não é óbvio e você tá falando como se fosse, entendeu? É que nem, por exemplo, eu começar a falar, explicar como usar o ICP sem antes, no início do vídeo, falar o que é ICP, entendeu? Então é basicamente isso, que eu acho que é uma das coisas principais da criação de conteúdo, comunicação, marketing em geral, que muitas pessoas esquecem. Então leve isso de agora em diante, seja claro, seja objetivo, seja direto. Isso com certeza você vai parar de falar ali com o vento, parar de publicar coisa pra ninguém, porque as pessoas vão começar a te entender melhor. E aí, quando elas te entendem melhor, elas vão comentar também sobre o que elas entenderam. Só que se elas não entendem nada, a maioria, vamos lá, 90% não entende nada, só 10% vão comentar e olhe lá. Então, você tem que ser claro e não deixar de contextualizar. Contextualiza, deixa ali. Se vai falar um jargão, contextualiza. Ainda mais, eu prefiro evitar de falar jargões e traduzir isso para uma linguagem mais simples, mas se você tem que falar, não tem como traduzir, isso é difícil, contextualiza para a pessoa não ficar confusa, porque dúvida é ruim para qualquer marca, para qualquer posicionamento. Então já me segue para mais sobre criação de conteúdo, negócios, empreender jovem também, empreendedorismo em geral.